Vamos falar sobre um assunto que, independente de como você votou, está mexendo com você de alguma forma, porque é impossível ser brasileiro e morar no Brasil sem estar afetada, né? E hoje nós vamos falar nesse culto de pós-eleição, como eu chamei, do reino superior. Antes de tudo, eu queria ler alguns versículos que simplesmente nos colocam na perspectiva correta, né? Porque a gente pode olhar, abrir os nossos olhos, olhar ao nosso redor e ficar apavorado com tudo todas as possibilidades que estão por vir, né? E com o mundo em si, que já esteve assim antes da eleição, né? E a gente sempre olha para o Antigo Testamento e lembra, né, quando Israel foi atacada por exércitos enormes. E, obviamente, quando um exército muito grande vai contra uma nação pequena, todo mundo fica apavorado, né? E por isso, sempre, os líderes e o povo em si precisavam, às vezes, fechar os olhos para ver o Senhor, ou então o Senhor abriu, de fato, os olhos, das pessoas e viram os anjos, o exército que está em favor do povo de Deus. Então, uma perspectiva que a gente precisa sobre todas as nações e governos. Eu separei alguns versículos que eu vou ler para vocês, começando em Isaías 40, versículo 15, que diz: "Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia." Já vemos aqui a perspectiva correta de quão grande Deus é e as nações, mesmo que sejam milhões e milhões ou bilhões de pessoas, mas para eles são apenas como uma gota que sobra do balde, né? Salmo 22, versículo 28. Salmo 22, 28 diz: "Pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações." E Salmo 145, 13 diz: "O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração." E essas mesmas palavras do Salmo, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, falou também em Daniel 4:3. Ele disse, reconhecendo a grandeza de Deus, um rei pagão, "Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração." E Salmo 75, 7 diz: "É Deus quem julga, humilha a um e a outro exalta." Então nós estamos deparados sempre com um Deus que reina soberanamente. O que ele diz sobre todas as nações, sobre todos os governos? A gente tem todos os homens em todos os tempos aqui, mas a gente tem Deus que é eterno. Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus que é rei e reina soberanamente sobre todas as nações. Nós vemos no livro de Apocalipse um trono, no céu. Esse trono está ocupado, Não é que está à deriva, de alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas o Senhor está no trono e o Senhor está no controle de todas as coisas. A gente sabe que os governos e os reinos da terra vêm e vão, Nós conhecemos a história, começando com grandes impérios como o Egito, e depois a Babilônia, e depois a Pérsia, e depois a Grécia, e depois a Roma, e depois todos que tentaram imitar Roma, os impérios da Idade Média, e hoje, democracias e ditaduras modernas, mas todos vêm e vão, mas o Senhor permanece no trono, o seu reino permanece. Salmos 47, de 7 a 9 diz: "Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão.
pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Então, os salmos nos mostram o fato de que Deus está no trono e reina soberanamente é um motivo de louvor, é um motivo de grande alegria, é um motivo de exaltação. Então, mesmo que a gente veja, os reinos dos homens sendo abalados ou sendo exaltados, é o Senhor que escolhe, é o Senhor que humilha um, exalta outro, o Senhor que reina soberanamente. E o salmista fala, isso é o motivo de louvor. Então, antes de tudo, nós precisamos louvar o Senhor, exaltar o Senhor por esse poder que Ele tem e pelo qual Ele reina. E precisamos lembrar também que nós cristãos somos cidadãos desse reino, que nós continuamos com a nossa identidade como cidadãos do reino. Nós continuamos com a nossa identidade sendo peregrinos aqui na terra, porque não é esse o nosso lar, não é esse lugar onde a gente vai permanecer para todo sempre. Então nós somos um povo que pertence a um reino que é completamente diferente de tudo que a gente conhece aqui. Mas sim, a nossa identidade e parte dela é em qual país nós nascemos, qual cultura nós vivemos. Brasileiros, alemães, americanos, o que seja. Mas a gente faz parte de um reino superior. Então a nossa identidade precisa estar ligada a esse reino que é superior, que é eterno e ainda invisível nesse momento. Com essa perspectiva, então, vamos pensar naquilo que aconteceu no domingo passado. As eleições de 2022, acho que todo mundo concorda, foram as mais difíceis da história recente do Brasil. Porque nunca, pelo menos no meu haver, talvez os mais velhos podem discordar, ou então concordar que nunca houve um tempo em que o povo esteve tão dividido, Então, assim, um lado extremo, o outro lado extremo, difícil alguém encontrar no meio, polarizado, de certa forma. Só que Deus olha para esse povo brasileiro como um só, Um povo que Ele ama, um povo que Ele quer abençoar. Ele vê um povo só. Mas hoje nós olhamos, não parece tão homogêneo assim, Essa perspectiva de Deus. Mas a gente vê, e até antes da eleição, a gente já não precisava ser profeta para dizer que, seja o resultado que for, a nação vai ser dividida. Uma parte, e praticamente a metade, vai estar, ou iria estar feliz com o resultado, e a outra metade estaria insatisfeita. Então a gente já sabia que isso ia acontecer, independente do resultado. E na verdade a gente, creio eu, não pode nem falar que a metade estava ou está hoje 100% feliz e satisfeito. Que no final foi uma eleição pelo menor dos males. Cada um teve que pesar ali e escolher o seu candidato. Hoje, sabendo o resultado, a gente olha mais ainda numa divisão até geográfica. Se você olha os estados que votaram, a gente praticamente tem o centro para o sul, todo Bolsonaro, E para cima, quase tudo Lula. Então, no estado que nós vivemos, a maioria, podemos colocar, está insatisfeita, não está feliz. Se a gente olha para a igreja, obviamente também, por todos que se pronunciaram, tudo que a gente sabe do posicionamento, a grande maioria da igreja evangélica, inclusive católica, está insatisfeita também. Então, ao nosso redor, o ambiente que a gente vive, tem muitas pessoas insatisfeitas. Embora a gente saiba que até, inclusive na igreja, tem pessoas que votaram para outro candidato. E a gente poderia, claro, discutir, como tem sido feito nas redes sociais, sobre todas as insatisfações, os medos, as preocupações, porque a incerteza do futuro traz medo e preocupação para nós. Mas hoje vamos focar no trabalho da igreja. Vamos pensar que o trabalho da igreja precisa continuar forte.
e, diria eu, ser intensificado, né? Precisa estar mais forte diante de tudo que a gente está vivendo hoje, em prol do reino de Deus. E a gente precisa pensar qual mensagem da igreja hoje para todo brasileiro e para todo ser humano. Porque será que é possível que alguém que votou em Lula agora não acha que vai ser bem-vindo numa igreja evangélica, já que a grande maioria votou em Bolsonaro? Será que alguém que seja até lulista, né, no extremo, fala, agora jamais eu vou botar o meu pé numa igreja ou falar com um cristão porque eles votaram no outro, né? E, já que a gente falou em sondar o coração, né, precisamos sondar o nosso coração. Será que nós, cristãos na igreja, estejamos de alguma forma ligados apenas aos parâmetros desse mundo, de tal forma que em nós talvez tenha um fio de inimizade, um fio de repulsa, né, assim, contra aqueles que não votaram como a gente? Seja qual o motivo que foi, né, que essas pessoas votaram em Lula. E por isso vamos pensar no reino de Deus que nós representamos e no reino de Deus que está acima de todos os reinos. O reino de Deus. Quando João Batista e Jesus vieram no começo, os dois falaram uma frase: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. Em Jesus, o reino dos céus se manifestou de uma forma palpável no meio dos homens, né? Então chegou com Jesus uma nova aliança, né? E o reino de Deus de uma forma que não estava antes. E a primeira palavra do reino de Deus é arrependam-se, arrependimento. Arrependimento é mudar de direção de 180 graus, né? Mas não só mudar, eu vou mudar alguma coisa, é mudar a sua mentalidade, como você pensa. É mudar o seu comportamento, é mudar as suas atitudes, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos, dos seus maus atos. E se voltar para Deus, porque você é pecador e precisa se arrepender de tudo que você tem feito e não está de acordo com a vontade de Deus. Jesus falou em João 3, versículo 3, digo-lhe a verdade, falando para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o pré-requisito para entrar no reino de Deus. Você precisa morrer para si mesmo, morrer, o velho homem precisa morrer e nascer o novo homem espiritual, a nova pessoa espiritual, nascido pelo Espírito Santo. Isso é pré-requisito. Se arrependeu, aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, se torna uma nova pessoa, nasce de novo. E vocês sabem que toda pessoa que nasce de novo sabe disso, sabe o que aconteceu, porque o próprio Espírito testifica ao seu coração o que aconteceu, que agora você não é mais o mesmo e nunca mais será o mesmo, porque Jesus está te transformando. E no dia que você fecha os olhos aqui e abre no céu, você será como Ele é, perfeito. Você sabe que você passou de um reino para outro, do reino das trevas para o reino da luz, do reino da morte para o reino da vida. Você passou de ser apenas um habitante nessa terra, e o livro de Apocalipse traz esse termo muitas vezes. O que vai acontecer com os habitantes da terra? Você não é apenas um habitante da terra, hoje você é cidadão celestial, porque você tomou uma decisão e nasceu de novo. E hoje você faz parte desse reino de Deus, que ainda é um reino invisível. Se você quiser abrir em Lucas 17, versículos de 20 a 21, Jesus falou certa vez assim, Lucas 17, de 20 a 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu:
O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus já está aqui. Onde está? Mas eu quero ver. Ou qual é o país que eu vou me mudar para esse país, né? Onde está perfeitamente o reino? Não existe país nessa terra hoje que represente o reino de Deus da forma como Jesus trouxe. Mas os seus cidadãos estão espalhados em todos os países, inclusive aqueles que estão fechados, onde os cidadãos dos céus estão perseguidos, e graças a Deus que as igrejas lá estão crescendo de uma forma grandiosa, né? Seja na Coreia do Norte, seja na China, no Irã. E a gente acompanha, né, tudo o que está acontecendo, e o reino de Deus precisa e vai prevalecer. O reino de Deus não tem uma cor, uma bandeira que a gente possa levantar, né, humana, a não ser a bandeira da cruz e o amor ágape. O reino de Deus não é um povo étnico, né, que seja separado por características assim específicas, como antigamente era a nação escolhida, os judeus, né? Podia falar, um judeu é assim, assim, assado. Hoje em dia você não pode apontar para um povo, mas é a igreja do Senhor, que consiste de pessoas de todos os povos, todas as línguas, todas as nações, que se unem com uma característica sim, que é o amor ágape. Essa é a linguagem que todo cristão fala, né? E que nós oramos, Senhor, nos ensina a falar essa língua cada vez mais. Porque por causa do amor que os outros vão perceber e vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus, que nós somos a igreja. Então, onde a igreja está, o reino de Deus se manifesta. Onde é vivido a característica do líder, do rei Jesus, ali se manifesta a igreja. Onde Jesus vem e através do poder do seu Espírito Santo manifesta o seu reino, ali a gente vê o reino de Deus. E trazendo a política de volta para o reino de Deus. O que Jesus fez? Porque ele teve que escolher pessoas e ali tinha sistemas opostos, né? Opostos na época, no primeiro século também. O que Jesus fez com pessoas de sistemas políticos opostos? E a gente vê isso quando ele escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos. Em Lucas 6, se quiser abrir Lucas 6, versículos de 12 a 16. Diz assim que, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, que eram muitos já, e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus escolheu os 12, os seus apóstolos, que seriam enviados para serem os seus representantes, né? O que ele fez? Ele não tomou essa decisão assim, quem será que eu vou escolher? Esse daqui é legal, esse não, né? Quero todo mundo que concorda comigo, que já é pronto. Ele escolheu, tomando essa decisão com toda consciência, mas também com todo cuidado diante do Pai. Ele orou uma noite toda. E com certeza antes também já estava, né, orando, falando com o Pai, quem será? E tem muitos estudos que falam né, entram em detalhe que jamais seriam pessoas que a gente teria escolhido. Porque seriam os representantes com uma missão tão grande, né? Ele confiou nesses 12, nesses homens bagunçados, né? Estranhos, nesses 12, para levar em frente a missão dele, a obra dele, quando ele não estaria mais. E não só por um mandato de 4 ou 8 anos, mas levar o Evangelho, pregar e viver o Evangelho até a morte.
Quem foi que ele escolheu no meio dessas pessoas que ele tinha? Ele escolheu as mais diversas pessoas. Primeiro, como eu disse, uma turma bagunçada, né? Não era ninguém grande aos olhos humanos, não era ninguém poderoso, não era ninguém famoso, não era ninguém com grandes habilidades ou qualquer outro fator que a gente valoriza, que a gente falaria, esse eu escolheria para o meu reino, né? E continuar esse reino aqui. Ele escolheu pessoas com personalidades difíceis. Um Simão Pedro, que a gente lê em todos os evangelhos como ele era impulsivo, né? Convencido de si mesmo, um homem bruto, né? Tiago e João, né? As pessoas ali que você falava, não sei, muito violentos, né? Os filhos do trovão. E para os mais novos não tem nada a ver com Thor, né? Filhos do trovão, porque eles queriam chamar mesmo o fogo do céu sobre os inimigos no primeiro momento, né? Não concordam com a gente? Psh, né? Carboniza. Eram assim. E escolheu também duas pessoas que provavelmente a gente não queria na nossa equipe em lados opostos politicamente. Escolheu, como nós vemos nessa lista aqui, Simão o Zelote e Mateus. Juntando com outras listas dos discípulos, ele era cobrador de impostos. Lados opostos. Por quê? Quem eram esses zelotes? Zelotes eram um grupo político, né, radical na época do primeiro século ali, que eram totalmente contra os romanos e a dominação da terra de Israel. Eles queriam expulsar os romanos a qualquer custo, né? Afinal, eles falaram, e eram pessoas devotas, zelosas, né? Nós somos a nação escolhida e a gente ser dominado por alguém de fora, falar o que a gente deve, não deve fazer, não pode ser tolerado. Eles eram tão zelosos, né? Tão devotos à palavra de Deus a um extremo que eles falaram, a gente está pronto para fazer qualquer coisa para nos defender. Tudo que está nas nossas mãos a gente vai fazer, inclusive usar armas e matar os romanos onde a gente puder. Então tinha várias rebeliões, né? Atos assim, às vezes matavam alguns ali, às vezes se juntavam mesmo com um exército contra os romanos. Só que o poder do Império Romano era tão grande, legiões e legiões, né, naquela terra, que não tinham chance. Mas tentavam. Mas todos sem êxito, todas essas rebeliões. Uma das maiores culminou na destruição do templo em 70 depois de Cristo. Então, ao longo de mais ou menos 100 anos, esses zelotes tentaram de tudo para se livrar dessa dominação dos romanos, mas não conseguiram. Por outro lado, os cobradores de impostos, eles eram cooperadores do Império Romano. Eles trabalhavam junto com o inimigo. Eles cobravam impostos para o Império Romano. Eles estavam sempre prontos a fazer um negócio, né, trabalhando duro, mas com a reputação de mentirosos e corruptos. Por quê? Eles sempre cobravam mais do que deveriam. Mas ninguém podia saber quanto realmente o Império Romano estava pedindo, porque só eles estavam com as listas, né? Ninguém poderia contestar. Então, eles geralmente eram pessoas ricas, como Zaqueu também era, e Mateus também era. E eles eram vistos como traidores, porque cobravam dinheiro do próprio povo. Arrancaram, né, dos pobres, tirando mais ainda para enriquecer a si mesmo, ajudando os opressores, ajudando o próprio inimigo que não era muito bonzinho, né, com os próprios judeus. Eram opressores, eles faziam mal, eles tiravam a liberdade do próprio povo. Eles que mandavam, né, à noite você não pode sair mais, e você não pode falar assim do César, senão, né, a gente já vai te levar. Eram ruins para a economia local. E eles eram chamados de publicanos, cobradores de impostos ou publicanos, que na época se tornou um xingamento.
você que é publicano. Jesus até falou dessa forma para o povo entender. Um publicano era o pior dos pecadores. Alguém com quem o judeu jamais queria se relacionar. O que Jesus fez com dois apóstolos com ideias, ideologias opostas politicamente? E não poderiam ser mais radicais em suas opiniões e convicções. E a gente fala, isso não é legal para o começo de um grupo, né? Isso nunca é legal, porque dá muito assunto para briga, para discussão, para dissensão ali. Será que daqui a pouco vai ser 6 contra 6, né? Ou 3 que estão do lado de Mateus, e os outros do lado de Simão? O que vai acontecer nesse grupo? O que Jesus fez? Ele escolheu os dois. Ele chamou os dois para o seu time. Ele falou para os dois, siga-me. E siga-me, para todos que ouvem isso falar de Jesus, é primeiro um chamado para reconhecer que você segue uma pessoa e não um sistema, uma ideia, o que seja. E não segue uma pessoa qualquer, mas segue o próprio Deus. Mas é reconhecer também que Ele é o mais importante. Mateus, quando ouviu siga-me, ele deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Ouvir o chamado e responder ao chamado siga-me é colocar Deus em primeiro lugar e todo o resto lá embaixo em segundo, terceiro e quarto e último lugar. É Jesus em primeiro lugar. E é reconhecer também que você precisa de ajuda. Que você não é o seu próprio líder, mas que você precisa seguir a Ele. Quando ele chamou quando Jesus chamou Mateus, Mateus fez uma festa lá, e chamou todos os seus amigos que estavam junto com ele, cobradores de impostos, romanos. E Jesus falou para eles em Marcos 2,17, não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Siga-me para lembrar que você é pecador, que você precisa de ajuda, que você precisa de um Salvador. E que você é chamado não para o reino aqui, mas para um reino superior, para um reino eterno, para um reino que nunca vai passar. E que agora, então, já que você respondeu, é discípulo de Jesus. Que você não é a mesma pessoa mais, que você é uma nova criação com uma nova identidade. E trazendo essa ideia para os nossos dias, o que Jesus falaria para um bolsonarista e um lulista? Ele chamaria os dois para o seu time. Ele chamaria os dois, siga-me, esteja comigo. É o que nós precisamos fazer. Chamar, independente da posição política, para o time de Jesus. Siga Jesus. É o que nós precisamos fazer. No momento que está, assim, muito carregado de emoções, mas esse sempre foi o plano. Chamar todos para fazerem parte do reino de Deus. Que todos sejam bem-vindos onde o reino de Deus se manifesta. Seja num domingo ou outro dia no encontro da sua igreja. Seja onde a igreja estiver, pessoas se reunindo, 2 ou 3 em seu nome. Que todos sejam bem-vindos, que o amor incondicional de Deus esteja presente ali. E não apenas as nossas opiniões, e sim, muitas vezes válidas, né? Mas que o reino de Deus se manifeste. Porque é isso que Jesus também falou em Mateus 5:46, desse amor ágape. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Até os cobradores de impostos que vocês falam são os piores, né? É um sinônimo de pior do pecador. Até eles fazem isso. Mateus tem a galera dele, eles se amam entre si, né? Vocês se amam entre si. Não é grande coisa. Todo mundo faz isso. Os reinos dos homens fazem isso. Mas no reino de Deus, será que a gente está apto? Será que a gente está disposto
E sim, a gente é capacitado pelo Espírito para amar até aquele que é o nosso inimigo. Vamos até o final desse tempo aqui conosco ainda falar sobre algumas diferenças, então, desse reino de Deus e o reino dos homens. Em João 18, versículo 36, disse Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui." Grande diferença, o reino não é daqui, né? Jesus falou: "O meu reino não é deste mundo." É um reino espiritual e não físico. É um reino eterno, como a gente já falou, e não temporário. É uma monarquia com o Rei Jesus, não uma votação do povo, né? Não tem 50% mais um voto, Jesus entrou, Jesus não entrou. É uma monarquia, ele já é o rei. É um reino que não é exclusivista, como nós vimos, mas para todo ser humano. É uma semente que cai no chão e vai crescendo. É um reino diferente porque tem conceitos e convicções diferentes. Já começa quando Jesus chegou e chamou os seus discípulos, certo momento também, em Mateus 5, e falou ali o seu manifesto do seu reino. Quem são as pessoas ali, com que características são os cidadãos do reino dos céus? Eu vou resumir as bem-aventuranças. Ele falou: são essas pessoas que são pobres em espírito. São pessoas que choram, que são humildes, que têm fome e sede de justiça. São os misericordiosos, são os que são puros de coração, os pacificadores e aqueles que vão ser perseguidos por amor a mim. A gente precisa de tudo isso, obviamente, de Deus trabalhar isso em nosso coração. Mas talvez acima de tudo e com tudo a gente precisa de pacificadores. Porque a divisão que a gente vê na população brasileira não vai sumir facilmente ou rapidamente, independente de que presidente vai estar. E a gente já sabia disso. Precisamos de pacificadores. Marcos 10, versículos de 42 a 43, também nos lembra que Jesus chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Que sejamos pacificadores, que sejamos servos, com coração de servo, dispostos a servir a quem estiver na nossa frente, sem acepção de pessoas, né? Com o coração de Jesus, que falou: eu dei exemplo para vocês. Qual o exemplo? Que na noite antes que ele foi traído, ele lavou os discípulos de cada discípulo. Ele lavou os pés de cada discípulo. Ele foi em cada um por um. Foi a tarefa do escravo mais baixo, mas Jesus falou: nada aqui é mais baixo demais para mim. Eu que me ajoelho diante de Simão, o Zelote. Eu me ajoelho e lavo os pés e sirvo de forma prática Mateus, o cobrador de impostos. Eu sirvo até Judas, até aquele que eu sei que vai me trair, mas até o fim, né? Até onde dá, eu vou servir ele, eu vou dar uma chance para ele se arrepender. Um homem que a gente também lê era corrupto, era bandido mesmo, porque ele roubava das ofertas, né, da caixa. E Jesus deu esse exemplo vívido de ser um servo para todos. Jesus falou: esse reino não é deste mundo, e se fosse os meus seguidores lutariam. A gente também não luta como as pessoas desse mundo, a gente não luta com as armas, né, que as pessoas desse mundo geralmente usam. A gente tem armas muito mais poderosas que a gente precisa aplicar com mais frequência, com mais intensidade, que começa com a oração. Mas também são atitudes e ações
E acima de tudo, são atitudes que condizem que nós somos representantes desse reino, que é vencer o mal fazendo o bem. 1 Pedro 3,9 diz: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. E isso para um povo que estava vivendo no século I, né, que um soldado romano poderia chegar em você e falar: eu estou cansado, pega todas as minhas tralhas, né, aqueles 30 quilos que eu carrego, agora você anda por mim até o outro quarteirão, 1 milha ou mais, e você carrega por mim. Eu acho injusto, eu não vai fazer isso? Tá bom, então vem com a gente. Façam o contrário do que os homens nessa terra fazem. Bendigam. Uma outra diferença é que esse reino não é em oposição direta aos reinos desse mundo, mas sempre foi um reino paralelo, né? Em todos os momentos teve representantes e crentes de verdade no reino de Deus, vivendo nos mais diversos reinos, geralmente sendo oprimidos, né? Seja no Egito, na Babilônia, né? Em Roma, no comunismo da União Soviética, sofrendo muito, mas às vezes sendo levado a posições de governo, né? José no Egito, Daniel, seus 3 amigos na Babilônia. E isso não quer dizer que os reinos mudaram por causa disso. Não, a Babilônia, o Egito continuou aplicando a sua agenda antibíblica, embora essas pessoas estavam em lugares de influência e de poder. E por isso Paulo ainda vai falar em Romanos 13, versículo 1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Não importa se a gente gosta ou não, a gente já reconheceu que Deus reina soberanamente. Então a gente precisa lembrar que Deus sim tem um grande plano. E todas as coisas vão se encaixar de alguma forma e Deus acaba usando, né, as pessoas. Sempre foi assim em toda a história. E de repente vem até um cara que ninguém daria nada, um Ciro da Pérsia, e permite que o povo de Israel volte da terra tão distante para a terra de Israel. Quem diria? Isaías fala: Ciro, eu já te escolhi, né? Você não sabia de nada, mas eu já sabia que eu iria te usar centenas de anos antes, né? Já estou te falando. Aliás, desde antes da fundação do mundo, já sabia que você seria usado. Você não sabia. Mas Provérbios 21:1 diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. É o Senhor que faz e nós que podemos, em oração, né? E esse é o grande mistério, mover o braço poderoso de Deus com o qual Ele muda corações. E por fim, o reino é tão diferente, porque é um reino que vai continuar para sempre quando todos os outros reinos já se foram. Esse é um reino que permanece. Um reino, sim, que vem crescendo, embora a gente não veja ainda agora na sua plenitude, mas a gente sabe que está aqui, né? A gente sabe, a gente sente, mas a gente também vê crescendo cada vez mais até o ponto em que é um reino que estará sobre todos os outros reinos, um reino indestrutível. Olha só as palavras de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Depois daquele sonho que o rei Nabucodonosor teve, representando aquela estátua representando as grandes nações e a sucessão, né, dessas nações, veio uma pedra que derrubou tudo. E Daniel falou: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Amém? Jesus vai voltar, Jesus vai
estabelecer o seu reino de forma visível aqui na terra. Vai ser um reino justo, perfeito, vai ser um reino com cetro de ferro, né? Que de fato Jesus vai comandar, vai estar no trono, vai dizer o que pode e o que não pode. E a gente vê que todas as nações que hoje se exaltam, né? Que hoje acham que vou empurrar minha agenda, né, a goela abaixo, eu vou conseguir de tudo que eu quero. Mas nós vemos, por exemplo, 3 versículos. Salmo 86, versículo 9. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, glorificarão o teu nome. É fato. Apocalipse 15, 4. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. E Apocalipse 19, 6. Então ouvi algo semelhante a um som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que a gente possa exaltar o Senhor, louvar o Senhor, porque esse é o fim que a gente espera. Embora hoje possa parecer, né, difícil, impossível que seja, nós temos um reino indestrutível do qual nós fazemos parte. E, obviamente, não é errado e a gente deve usar todos os meios, todos os mecanismos democráticos para lutar pelos nossos direitos, pelos direitos da liberdade de expressão, de propriedade, todos os direitos que a gente tem. Vale a pena lutar pelos nossos direitos, mas diante de tudo que nós vemos hoje, vale muito mais lutar por esse reino, pelo reino de Deus. Porque no final a missão em que nós nos encontramos é superior a tudo pelo qual a gente poderia viver ou lutar. É uma missão eterna de salvação de indivíduos, de fazer que a nossa vida seja investida para ganhar o máximo de pessoas para esse reino do qual nós falamos hoje. Então a pergunta só resta: você faz parte desse reino? Se você já faz parte, então se alegre. Se alegre e louva ao Senhor, porque você já sabe como essa história vai terminar. Você já venceu, né? E você pode estar feliz porque você está absolutamente seguro nas mãos de Jesus. Mas caso alguém veja que não faz parte desse reino ainda, Jesus veio falando: arrependa-se. Arrependa-se, porque agora é a hora de se arrepender. De receber o Senhor Jesus como o Rei, né, do seu coração. É aceitar que Ele já é o Rei e que Ele vai dominar. E quanto antes a gente dobra o nosso joelho diante dEle, mais feliz a gente está. E feliz aquele que hoje já dobra o seu joelho e reconhece que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estamos seguros nas suas mãos e vamos ser conduzidos pelo seu Espírito para fazer o que é importante fazer nesse momento. Como cidadão, né, vocês cidadãos dessa terra, Brasil, né, mas também e, acima de tudo, cidadãos de um reino superior, cidadãos do reino dos céus. Amém? Eu vou orar e depois a gente vai fazer pequenos grupos para a gente também colocar isso agora mesmo em prática e clamar por tudo que a gente ouviu. Sondar o nosso coração e falar com o Senhor quais as atitudes que a gente vai tomar a partir de agora. Senhor Deus, obrigado por falar conosco, obrigado pela Tua palavra que permanece para sempre, que não apenas nos dá um norte, mas que é, Senhor, toda a nossa direção, que é o nosso motor, que é a nossa força, Senhor, que é, Senhor, o nosso fundamento, o nosso alicerce. Obrigado que a Tua palavra nos lembra quem Tu és
e que a gente não precisa ser abalado, porque Tu jamais serás abalado. O Teu reino jamais vai ser abalado, Senhor. Te agradecemos que Tu reinas soberanamente. E, Senhor, se olhamos para os outros países, Senhor, sabemos que coisas semelhantes estão acontecendo. Os teus discípulos falaram: onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não tem outro lugar, Senhor, para onde a gente pode fugir, a não ser os Teus braços e dizer: Senhor, se levanta. Senhor, faça justiça. Senhor, vem com o Teu poder, manifestando o Teu reino através da Tua igreja hoje, através daqueles que são cidadãos do reino dos céus. E, Senhor, que a gente viva a nossa identidade que nós recebemos de Ti. E que a gente viva, Senhor, mesmo que seja difícil, o Teu amor ágape de uma forma prática, servindo uns aos outros, servindo, Senhor, aquele que em nossos olhos não merece, que em nossos olhos talvez seja inimigo, que a gente sirva com amor incondicional e que a gente, através, Senhor, dessa humildade, Senhor, que o Senhor nos mostrou, através desse posicionamento, ganhe um indivíduo, outro indivíduo e ganha multidões. Senhor, é nosso clamor, que multidões venham a se tornar cidadãos do reino dos céus, que nasçam de novo, Senhor, que possam dobrar os seus joelhos diante de Ti. Obrigado por nos chamar para o Teu time. Pessoas não merecedoras como nós, pessoas tortas, Senhor, e difíceis como nós. O Senhor chamou para o Teu time, para o Teu reino, e nós Te agradecemos eternamente e louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.